Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Maria Priscila, e como você já viu na capa, estamos falando aqui hoje sobre a trilha do segundo ano, para além dos clássicos. Estamos na nossa unidade número 2 e aqui a gente vai falar hoje sobre o tema número 6, que vai falar sobre essa questão da descentralização do poder. Então, vamos lá. Como vocês já viram aqui a capa de entrada, eu estou aqui, né, falando sobre para além dos clássicos. E para a gente se organizar e se sintonizar, a gente está falando aqui, ó. Estamos na unidade número 2, os espelhos de príncipes e os fragmentos contrários. E no tema número 6, a gente está falando aqui, a descentralização não foi mera coincidência. E para trabalhar com esse tema, qual o objetivo, né? O que o tema trata? Este tema trata das relações políticas em torno do ideal de centralização e descentralização do poder na Idade Média. E para isso, iremos investigar as alianças estabelecidas entre o clero e os governantes de reinos bárbaros após a queda do Império Romano. Além disso, estudaremos como os interesses políticos estavam relacionados com o modo de produção feudal. Por isso, porque a gente sai, né, de uma organização a partir de cidades e estados, quando a gente vai falar lá sobre a antiguidade, a gente passa pelo Império Romano e o marco histórico que vai dar início ao que a gente chama de Idade Média é exatamente o fim do Império Romano. Então a gente está aqui olhando essa transição. E como a gente sabe que história nada é tão estático assim, a gente está falando de uma transição de um processo para o outro, a gente tem as mudanças, a gente precisa fazer análise delas. Mas você sabe muito bem, porque a gente não está aqui há pouco tempo, quando a gente começa a falar sobre é, a nossa aula, existe sempre dois pontos importantes. O objetivo da aula: comparar os processos de centralização e descentralização política anteriores ao absolutismo e o prepare-se, porque é importante que você veja algum material, algum vídeo, que você pesquise antes da gente iniciar a nossa aula e nossa discussão aqui. E para isso eu preciso que você pesquise sobre os principais reinos bárbaros que se formaram na Europa no início da Idade Média e aponte a relação que tinha com a Igreja Católica naquele contexto. Em seguida, escolha um dos seus grupos étnicos e identifique a localização geográfica e as principais características dele. Eu sou muito suspeita, tem uma série, né, que vai falar sobre a cultura bárbara que eu acho maravilhosa, que chama Os Vikings, né? Então, é, ela vai falar sobre a trajetória de um determinado líder, que é o Ragnar, e como é que vai ser a transição do seu processo. É extremamente interessante, com algumas partes de violência, porque a gente está falando dos vikings, né? Aqueles que são considerados os bárbaros, por causa das suas posturas, por a maneira que eles vivem, enfim. Vou dar um pause aqui, você dá um pause aí do outro lado, e depois você vai lá pesquisar e a gente continua a nossa discussão no nosso tema. Acho que já deu tempo de você ir lá pesquisar. Então vamos lá. A gente sempre está utilizando nosso material didático, porque ele é super interessante. Eu já deixei aqui ele bonitinho, pronto para a gente dar uma olhada. Eu vou ficar menorzinha. Cadê aqui, ó? Olha, acho que fica bem melhor para a gente ir comentando sobre algumas coisas. Eu vou aumentar e eu posso arrastar um pouquinho para o lado. Isso, ótimo. Então vamos lá. A gente começa a falar sobre as alianças políticas, que são estratégicas, fundamentais para a sobrevivência e a interação entre grupos sociais. A gente está falando de um outro contexto histórico. Num contexto histórico que tinha muitas guerras, muitas disputas, principalmente sobre territórios, porque a gente vai entender que terra vai ser compreendido como um valor monetário super importante. Imagine que sua turma está praticando um jogo de tabuleiro em que todos estão divididos em grupos e cada equipe pode ter acesso a alguma informação ou peça importante para atingir o objetivo do jogo. Nesse contexto, e outras equipes tiver algo que pode ajudar a sua a ganhar, você convenceria os seus colegas a adotar a estratégia acelera a eles. É disso que a gente está falando. A gente está falando que a política é um processo de estratégia, de você se conectar a outras pessoas, a outros grupos, para você atingir os seus objetivos. Atualmente, as nações se unem em alianças estratégicas para enfrentar desafios.
como a segurança internacional, a cooperação econômica, a resolução de conflitos. Este acordo são importantes para que os países consigam garantir maiores estabilidade e desenvolvimento. E a partir desse princípio, a gente vai começar a entender como é que a gente descentraliza, como a gente conhece o processo do feudalismo. Então, vamos analisar alguns pontos. Já no início da Idade Média, o território que hoje se conhece como Europa estava dividido em vários reinos, principalmente em razão da queda do Império Romano, que tinha uma extensão muito grande. A gente está falando lá de Espanha e Portugal, no sul da Europa, seguindo num pedaço do Oriente Médio até o norte do continente africano, né? Nesse contexto, a aliança com a Igreja Católica desempenhou um papel importante, garantindo vantagens para a instituição, que ampliou a sua influência, seu poder e ganhou acesso aos recursos materiais e militares do reino. Além disso, a instituição buscava converter povos ao cristianismo, expandindo assim a sua base de fiéis. E aí a gente tem que entender que ela surge, né? O cristianismo vai surgir ali no Oriente Médio, e ela vai se ramificar a partir de várias fundações de igrejas no, no território, né, ainda dentro do Império Romano, e ele vai estar tão imerso, né, e fundamentado, que a gente vai ver aí. A gente já falou sobre a questão da conversão, de uma figura histórica importante. A gente vai retomar isso agora. Mas vamos, aliás, as imagens são bastante interessantes para a gente fazer análise, né? Então, aqui eu vou ver se eu consigo dar um zoom. Opa! Batismo de Constantino, né, o afresco produzido no século XVI, no Vaticano, atribuído a Giovanni Francesco e Giovanni Romano, que pintaram com base em desenhos deixados por Rafael Sanzio. Maravilhoso, Rafael Sanzio. E aqui a gente vai falar sobre Batismo de Clovis, pintura do artista francês Jules, produzido no século, na década de 1870, portanto, século XIX. Então, bem posterior à vivência de Clovis. E aí a gente começa aqui. Ai, volta. De vez em quando eu esbarro, desculpa. Porque eu preciso vir aqui primeiro. Então, eu quero que vocês sejam mal criados. Desculpa, gente. Então, quais são as semelhanças e diferenças entre as duas pinturas? A gente vai fazer das cores, das posições, né? Qual a mensagem que os artistas estão transmitindo por meio das duas representações? A gente precisa olhar esse material e dar uma analisada a partir dele. E aí a gente vai falar sobre uma aliança poderosa, né? Então, a antiguidade tardia, que vai ali para 306, Constantino tornou-se o imperador de Roma, posto que ocuparia até sua morte em 337. Lembra que as pessoas morriam bem cedo naquela época. Essas primeiras décadas do século IV, né, fazem parte de um período de transição, de alguns historiadores chamam de a antiguidade tardia, né, que é um termo usado com alguns historiadores entre 300 e 600, após o declínio do Império Romano. E esse nome designa a transição entre o final da Antiguidade Clássica e a Idade Média, porque não existe um botão que aperta e que a gente faz a mudança, né? A gente vai falar sobre o processo de mudança, de transição, né? Durante essa fase ocorrem grandes mudanças sociais, políticas, culturais. E a gente vai falar sobre essas mudanças, principalmente no cenário político. E aí, quando eu estou falando aqui, ó, durante o governo de 303, o imperador Édito de Milão decretou que previa a liberdade do culto nos territórios dominados por Roma. Então, a partir daquele momento, em termos legais, cada um poderia seguir os seus próprios preceitos. A gente precisa lembrar que ali, né, no início, né, é, da era que a gente conhece, né, a partir do nosso calendário, que é o nosso calendário cristão, os cristãos foram perseguidos. Então a gente muda aí uma estrutura muito significativa, histórica e socialmente falando, porque os cristãos deixaram de ser perseguidos para quando se tem essa liberdade religiosa e até se transformar na religião oficial do Império Romano, ali no seu final. Durante o longo período, o cristianismo foi encarado pelos imperadores romanos como uma espécie de rival ao seu poder, incentivava a participação popular, questionava as injustiças sociais e, na teoria, à medida do Constantino, acabava
com as perseguições contra os cristãos, que agora podiam se manifestar e realizar o culto sem repreendimentos e discriminação. Então eles saem daqueles que eram perseguidos, né, e eles vão desfrutar do que é hoje a gente chama, né, de liberdade religiosa, de liberdade de professar sua própria fé, com o fragmento da Europa, né, ocidental, em vários reinos bárbaros a partir do século V, não existia mais a concepção de um império romano. Por conseguinte, a igreja passou a alimentar a ideia de que o monarca deveria assumir um império que ficava vago. Mas quem tinha. Aí eu perdi uma. Eu pulei uma parte aqui, desculpa, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Aqui embaixo que é importante. Ó. Além disso, Constantino se converteu ao cristianismo. Eu achei que estava na outra página. E pouco antes da sua morte foi batizado. E desse modo estreitava-se a relação entre o poder imperial e a igreja. E aí a gente está começando a ver uma conexão. Só que, como a gente estava lendo, o Império Romano começa a ruir, né? E aí, como a igreja começa uma ascensão de processo de poder, a gente precisa entender que o cristianismo, que a gente pode falar de rudimentar, de primitivo ali no seu início, não tem uma estrutura hierarquizada, mas ele passa a ter uma hierarquização. E a igreja passa a ter uma grande força. E aí está vendo aqui, ó, que em 1755, a gente já está falando em século VIII, né? Fontes ligadas ao poder papal divulgaram um documento a qual o imperador Constantino, 330, teria deixado o líder religioso da época, Silvestre, a cidade de Roma e as províncias, os distritos, as cidades da Itália e do Ocidente, ou seja, boa parte dos reinos bárbaros que habitavam naqueles regiões. E aí eu preciso, né, preciso falar porque a minha postura, né, de socióloga, e a formação de antropologia que eu tenho não me deixa passar, é que quando a gente fala de bárbaros, a gente está falando de bárbaro, é uma análise a partir da concepção do outro. Então, eu me considero civilizado e considero o outro bárbaro. E no momento que eu considero o outro bárbaro, eu considero a partir da perspectiva do meu olhar, da vida que eu vivo, da maneira como eu enxergo o mundo, da maneira como eu me posiciono. Isso é importante, né? A gente está falando bárbaro a partir de uma concepção histórica e social, ok? Isso é importante da gente fazer o registro, porque senão a gente vai pensar, ah, porque eles eram de fato bárbaros. Não. E eu vou ficar pequenininha de novo e vamos lá. Em 1440, o filósofo renascentista Lourenço Valla apresentou uma série de pesquisas que comprovavam que esse documento, conhecido como a doação de Constantino, era falso. Olha isso. E o estudioso analisou, entre outros fatores, erros linguísticos, expressão utilizadas no texto, concluindo que fora redigido em uma época posterior a Constantino, porque a gente está falando aqui que em 755 havia se descoberto um documento de 330, né? E aí mais de 400 anos depois, né? Com esse documento, a igreja se apresentava como herdeira dos romanos e por isso deveria ser o regente de legitimidade de um novo império. Na prática, a igreja se autoproclamava responsável por definir o novo líder político e limitar e militar de uma região que estava em conflito em vários gêneros. Assim, ao longo da Idade Média, a ideia de referência, de transparência de poder do Império Romano do Ocidente para a Igreja, apesar de questionada por vários líderes, foi utilizada por fins políticos. E aí a gente vai começar a entender como é que essa estrutura começa a ser mais pulverizada, né? E aí a gente vai ver essa pintura aqui, é belíssima, mas vamos aqui em cima ainda. Então, no século V, depois de Constantino, outro chefe político também seria batizado, que é Clovis, o rei dos francos. Esse era o primeiro monarca de um reino dos bárbaros formados após a queda do Império Romano, que se convertia ao cristianismo. Dessa forma, se estabelecia uma união entre os francos e a Igreja Católica. E aí a gente está vendo aqui a pintura, né? Está vendo ali ele sendo. E aí a gente vai começar a perceber que a transição de poder vai ser estabelecida a partir da Igreja. A telas de François de Juny, acho que é isso, né? Clovis ao cristianismo, a conversão do Clovis ao cristianismo, ocorrida em 25 de dezembro de 1496. A gente começa a ver que essas datas, né, históricas, elas vão sendo forjadas, construídas, idealizadas a partir de uma comunhão entre o cristianismo nascente e ainda
né, o que a gente vai chamar de paganismo. Paganismo é toda religião que não tendo um princípio como a cristã, né? E nesse evento, no contexto de disputas territoriais entre os reinos bárbaros, o poder espiritual e o poder político militar voltavam a se encontrar de forma similar ao que ocorrera no início do século IV, quando o cristianismo fora batizado. Então, a pintura apresenta símbolos como a aliança do lado esquerdo, né? A gente vai vendo vários elementos ali. Espero que você olhe o seu material para vocês poderem perceber todas essas nuances importantes do que o material nos apresenta. E aqui a gente vai ver, olha, que em 732, os francos derrotados, os muçulmanos da Batalha de Poitiers, barrando o avanço islâmico sobre a Europa e fazendo com que passassem a ser considerados os salvadores do cristianismo. Em 755, os francos venceram os lombardos na Itália e deram a terra dos derrotados para a igreja. E com Pepino, o Breve, nascia a dinastia carolígia, um governo com grande poder militar que derrotou diversos povos, como os saxões, bretões, os avaros, em diferentes regiões da Europa. Então a gente vai ver aqui, ó, vou até aumentar para ficar bem legal para a gente ver, ó. Pepino Breve, né? Carlos Magno, que vai vir depois, a gente já falou na aula anterior sobre isso. O Luís o Piedoso, né? E aí vai ter aqui uma descendência, né? O Lotário I, Carlos II e Luís II Germânico. E aí, em 25 de dezembro, olha como as datas acabam sendo batendo, né? Elas sempre acabam sendo utilizadas como elementos importantes da história. Em 25 de dezembro de 800, Carlos Magno, filho de Pepino, o Breve, foi coroado o imperador do que se passava a ser o chamado do Sacro Império Romano. Então, a gente está vendo que, né, o Império Romano, que estava lá sólido, né, na sua extensão territorial, ele começa a se fragilizar, ele começa a ruir, e aí a gente vai vendo, né, que vão separando em blocos até a gente chegar no que a gente vai entender como o feudalismo. Desejo estabelecer com a vossa santidade um pacto inovidável, inviolável, desculpa, de fé e caridade, a fim de que a graça divina obtida pelas preces da vossa santidade apostólica e a vossa bênção apostólica me possam seguir por toda parte, para que, se Deus quiser, a Santíssima Sé da Igreja Romana seja sempre defendida pela vossa devoção, vosso dever. É, como auxílio da divina piedade, defender por toda parte com armas a Santa Igreja do Cristo, tantas as incursões dos pagãos, aí aparecendo o termo pagão, né? Como as devastadas dos infiéis, fortificadas no império e no interior, pela profissão da fé católica. É nosso dever, Santíssimo Padre, levantar as mãos para o céu, como Moisés, para auxiliar o vosso exército, de maneira que, por vossa intercessão e pela vontade da graça de Deus, o povo cristão mantenha sempre a vitória sobre os inimigos de seu santo nome, no vosso Senhor Jesus Cristo, seja glorificado em todo mundo. A gente está vendo aqui uma aliança claramente entre a igreja e o processo de poder, e como é que esse poder vai sendo instituído e organizado. E aí a gente vai vendo o quanto que a igreja está empoderando, né? Colocando a coroa, estabelecendo a sua legitimidade, reconhecendo o processo de legitimidade. Mesmo com a fragmentação dos domínios, a ideia de Império Romano, de Império de Roma, ainda não tinha acabado. Em 962, o rei germânico Otão o Grande, após ampliar o seu poder sobre as regiões das atuais Alemanhas, Itália e França, se casar com uma descendente de Carlos Magno. O que a gente precisa entender? Que hoje em dia a gente fala sobre, a gente tem uma configuração muito de nações-estados, mas na antiguidade, e aí nesse período que a gente está falando sobre a tardia antiguidade para o início da Idade Média, os impérios eram muito comuns de serem estabelecidos. E essa união de territórios gigantescos, olha isso. A gente está falando aqui da Itália, né? Aqui vai Roma, o que a gente entende, vai subindo até lá ao sul. Você está vendo como é que isso é importante da gente
reconhecer como as estruturas históricas. E por isso que quando a gente fala de história, a gente fala muito de contexto histórico, marcos históricos fundamentais. A gente muda de uma idade para outra, porque a organização política, social, histórica, da maneira com que vai sendo construída e pensada, ela vai sendo alterada naquele período. E por isso, esse processo de transformação e de mudança do cenário histórico. Vou ficar. Não, não queria assim, não? Quero assim. Então vamos lá. Então, a gente está falando aqui, né, o discurso por meio da arte. Então, na Idade Média, né, o Giovanni Francesco representa não somente o batismo de Constantino, como também a força e a importância do cristianismo, passou a ter na Europa, e por isso a composição da sua imagem, aquela imagem lá do início. A arte narra a aliança entre duas potências, a igreja e o império, e a primeira domina essa relação de forças, que no caso é a igreja. Já a tela, né, de Jules, no século XIX, ocorre um momento do forte nacionalismo na Europa, né, a ideia da nacionalidade, da sua vinculação, né, de território com a questão do idioma, da história de uma nação. A França estava envolvida numa guerra contra a Prússia e, nesse contexto de tensão, o discurso objetivava retornar à Idade Média, mais especificamente ao batismo do rei dos francos, para estabelecer o momento da fundação da União da Nação. Olha que legal. A gente está falando como marco fundamental, e isso vai ser representado ali, quando a gente está falando a partir da questão, né, histórica. Né? Então, o feudalismo é descentralização do poder, né? O Franco, né, para compreender a dinâmica. Para ser sugerido, o vasto território dominado pelos francos estava dividido em diversas unidades menores, os condados dirigidos por condes, indicados pelo império. Quando o território estava localizado em área de fronteira, os representantes locais eram chamados de marqueses. Esses governantes locais eram representantes do poder central, então a gente começa aqui a fazer uma diluição, principalmente porque a compreensão de tecnologia, de comunicação era outra, né? Atuando na coleta de impostos, na aplicação de leis, na mediação da justiça, da organização de tropas militares. E, em termos concretos, a presença do poder imperial no contexto local era muito limitada, fazendo sentir-se somente em aspectos gerais. Por quê? Porque faz o processo de padronização das moedas, da redação de códigos legais e a limitação das fronteiras. Como forma de manter o controle e a fidelidade sobre essa estrutura, o imperador estabelecia laços de vassalagem, que a gente vai falar sobre a vassalagem entre o senhor feudal e no caso aqui, está falando sobre o imperador. Assim, os nobres envolvidos na administração prestavam-se juramento de fidelidade em troca de terras que ganhavam ou parte dos impostos que coletavam. Quando o império carolígio entra em crise e se fragmentou, aumentaram as possibilidades de autonomia entre esses grupos. Eles acabaram sendo autônomos, porque não tinha mais um imperador que precisava se dar conta, né? E que eles passaram a fundar principados e estabeleceram suas próprias vassalagens. Então, aqui ó, relações sociais que estabeleciam por meio de fidelidade militar e comercial. Os sucedâneos eram os nobres que doavam as terras, já os vassalos já eram também nobres, em trocas, juravam proteger o senhor a partir dos impostos. E aí a gente vai vendo como isso vai sendo descentralizado. E essas relações sociais dividiram cada vez mais o poder, consolidando o feudalismo com seu apogeu entre o século XI e o século XIII. E é muito importante você olhar o nosso material didático, ele vai fazer essa contação da história, vai fazer essa narração para que você possa olhar os exercícios, possa fazer as suas atividades aí da sua casa. Não esqueça de participar das suas aulas com o seu professor na unidade. Eu vou ficando por aqui, a gente se encontra na próxima aula. Fiquem bem, um beijo.